A graça e a paz de Cristo, abençoados irmãos, geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Hoje venho trazer uma reflexão muito abençoada com o tema Como eram os primeiros convertidos em Jerusalém? Então vejamos a seguir. O relato de Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47, é o fechamento de uma narrativa que descreve o impacto imediato do Espírito Santo sobre os primeiros convertidos em Jerusalém. Para entender esse texto detalhadamente, precisamos olhar para a profundidade das palavras gregas originais e para o contexto social daquela época, fugindo de uma leitura apenas superficial. O texto começa afirmando que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. A palavra para perseverar, proscartério, indica uma adesão obstinada, uma ocupação constante que não se deixava abalar por cansaço ou oposição. Eles não iam ao templo por obrigação ritualística, mas porque o templo ainda era o centro da vida pública e o local onde podiam compartilhar a nova mensagem com os outros judeus. A unanimidade, homotumadon, aqui não significa que todos pensavam exatamente iguais sobre detalhes triviais, mas que possuíam um mesmo temperamento ou um impulso comum em direção a Cristo. Era uma unidade de propósito que superava as diferenças individuais de temperamento e origem. Ao mesmo tempo em que ocupavam o espaço público do templo, eles partiam o pão em casa. Isso marca o nascimento da igreja doméstica. Enquanto o templo era o lugar da proclamação, a casa era o lugar da comunhão íntima. Esse partir o pão era uma refeição completa conhecida como ágape, banquete do amor, que culminava na celebração da ceia do Senhor. O texto enfatiza que eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. O termo grego para singeleza, aphelotes, descreve metaforicamente um solo sem pedras, uma terra plana e lisa, aplicada ao coração. Significa uma vida livre de duplicidade, sem camadas escondidas ou orgulho. Eles viviam com uma transparência radical, onde o que um possuía estava à disposição do outro, eliminando as barreiras sociais entre ricos e pobres, que eram tão comuns no Império Romano. Essa vivência interna transbordava para o exterior, resultando em louvor a Deus e na simpatia de todo o povo. O louvor não era apenas um cântico, mas uma postura de gratidão que tornava a comunidade atraente. A palavra simpatia, charis, é a mesma para graça. O comportamento deles era tão gracioso e ético que o público, em geral, mesmo aqueles que ainda não criam, respeitava a integridade daquele grupo. Eles não eram vistos como uma seita isolada e sombria, mas como uma comunidade vibrante que trazia benefícios para a vizinhança. Por fim, o texto conclui com a soberania divina sobre o crescimento. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se iam sendo salvos. Note que o esforço humano estava na comunhão, na oração e na alegria, mas o resultado numérico é atribuído diretamente a Deus. O crescimento era diário, o que sugere que o testemunho deles era constante e não dependia de eventos especiais ou campanhas isoladas. A salvação era vista como um processo contínuo e orgânico, onde a qualidade da vida comunitária servia como o maior argumento evangelístico daquela nova fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu deixo aqui essa reflexão muito importante, abençoada. Curte, comenta, compartilha. Bom, eu trarei novos vídeos abençoados para as nossas vidas. A graça e a paz de Cristo a todos.